Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, reunido com vocês, para que a gente possa vibrar de uma forma muito positiva, aproveitar em que os benfeitores da casa nos assistem nesse momento e nos auxilia com as suas vibrações, com as suas influências. O tema de hoje, ele é importante e interessante, porque todos nós, o tempo todo, tem sido influenciados. Hoje, provavelmente, para você vir aqui no centro, você foi influenciado. Em todas as nossas ações, tem uma parcela de influenciação, né? O tempo todo. Mas para que a gente antes consiga entender o que é uma influência, a gente tem que dar alguns passos para trás e entender como todo esse mecanismo funciona. A gente hoje, através da doutrina espírita, tem o conhecimento do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal deriva dele todo o que nós vemos e o que não vemos. O fluido cósmico universal, por exemplo, é responsável por tudo aquilo que estamos vendo, desde o primeiro micro-organismo, em que é necessário um microscópio, até as estrelas. Então, o celular que temos na mão hoje, ele é derivado do fluido cósmico universal. Os tijolos, a terra, as árvores. O nosso corpo é derivado do fluido cósmico universal. E aí a gente pode avançar para o nosso espírito. O nosso espírito também é derivado. Este fluido universal forma toda a criação de Deus. Ele rege o universo, ele rege tudo o que estamos inseridos. Então, quando a gente fala em fluido cósmico universal e a gente traz isso como formação do nosso espírito, o nosso espírito, ele tem um grande poder. Um poder que muitas vezes a gente nem pensa nele ou até às vezes desmerece. É um recurso muito importante do nosso espírito, que é o pensamento. Diante dessa informação que temos, com esses recursos, onde é claro que entender sobre o fluido cósmico universal vai além de uma explicação simples de 5 minutos. A gente precisa fazer um estudo mais minucioso para entender toda essa atmosfera, essa beleza que é a ciência. Mas, por hora, dá para entender aquilo que estamos inseridos e que fomos criados. Então, aqui, por exemplo, nessa sala, a gente não consegue enxergar o vento, mas o vento nos toca. E ele é feito também pelo fluido cósmico universal. Quando eu falo no microfone, a minha voz ela emite frequências médias, graves e agudas. O microfone então capta a frequência da minha voz e essas caixas de som, ela amplifica essas frequências. Mas para que essa frequência consiga chegar até os seus ouvidos, ela navega no fluido cósmico universal. Ela navega no ar. Sem o ar, a gente não conseguiria ouvir os sons. Então, há uma frequência, as frequências mais graves, as frequências médias e as altas. E o nosso ouvido, então, foi feito para receber essas frequências, para a gente, então, entender aquele barulho que está acontecendo, aquela frequência, né? Seja uma voz, seja uma música, seja um barulho, um estalo. Então, tudo aquilo que estamos inseridos funciona como uma frequência. Quando dizemos uma coisa, quando dizemos uma palavra, sai uma frequência e chega até alguém. Ela navega pelo ar. Quando passa um avião aqui por cima, eu consigo ouvir. Uma pessoa no bairro seguinte, ela também vai conseguir ouvir, porque estamos na mesma frequência, recebendo a mesma frequência, porque aquele som navega no fluido cósmico universal. Então estamos inseridos
em um contexto só. André Luiz, nos livros Na Coletânea no Mundo Espiritual, vai nos dizer também que a nossa Terra, o nosso planeta Terra tem um espírito. São vários círculos e semicírculos envolvendo o nosso planeta. São também frequências. Hoje estamos inseridos numa frequência mais densa, onde a gente consegue enxergar o mais pesado do material, o mais pesado do fluido cósmico universal. Mas André Luiz traz relatos para nós de colônias espirituais, onde ele relata que vê árvores, aves, flores, construções. Nesse estágio do fluido cósmico universal, ele se encontra em uma fase mais gasosa, mais leve, mais sutil, que para nós, nos nossos olhos de espíritos encarnados, não é o suficiente para a gente enxergar. Mas imaginamos então a Terra envolvida com vários círculos, onde há diversas colônias espirituais construídas também através do fluido cósmico universal. Então todo esse universo, quando a gente olha para o céu, está totalmente ocupado por alguma coisa. Estamos sempre sintonizados. E como disse anteriormente, quando a gente traz a questão do fluido cósmico universal referente ao nosso espírito, somos dotados de um poder extremamente poderoso, que é o nosso pensamento. Nele navega como se fosse o nosso pensamento, atravessa o ar, atravessa o fluido cósmico universal, como também uma onda eletromagnética. O nosso pensamento é uma força criadora. O que pensamos, realizamos. O que pensamos, sentimos. Na maioria das vezes, a gente pode até observar, a gente pensa, a gente sente, a gente age. Normalmente é assim que funciona. Tudo que realizamos vem do nosso pensamento. Isso é tão recorrente que, por exemplo, ao ir ao centro espírita, tivemos o pensamento de vir até o centro espírita. O carro que compramos no ano passado, mês passado, tivemos o pensamento de trocar o carro. As escolhas em que estamos fazendo todos os dias são fruto dos nossos pensamentos, o tempo todo. Segundo a ciência, pensamos 50.000 vezes por dia. É muito pensamento, né? A gente é uma fábrica de pensamento, o nosso espírito é uma fábrica de pensamento. Mas para a gente começar a entender, então, como é que funciona as influências espirituais nossas, a gente tem que entender que o nosso pensamento, o nosso espírito, ele armazena todo o conteúdo que pensamos. Quando a gente pensa, então, em fazer algo, é como se a gente criasse uma visão, algo visual, uma fotografia, para que a gente consiga realizar algo, não é mesmo? Bom, se eu quero trocar de carro, eu penso naquele carro, eu penso na cor, eu penso no modelo, no ano, e aí a gente materializa. O pensamento, então, começa, tudo aquilo que a gente pensa, começa, então, a ser estampado no nosso perispírito, que são camadas que o nosso espírito é dotado, até chegar à nossa materialização do nosso corpo. É como se a gente estivesse envolvido por um ovo gigante, um ovo espiritual, onde tudo aquilo que a gente pensa é estampado nessa parede espiritual que nos pertence. E tudo aquilo que com recorrência a gente vai pensando, vai cada vez mais materializando essa fotografia no nosso espírito. Bom, mas isso ninguém consegue ver, né? Ninguém, nem eu, nem o meu vizinho, o meu colega, ninguém consegue ver, então, as fotografias do meu espírito, aquilo que eu tenho pensado. Mas a gente vai ver que não é bem assim que funciona. A gente vai ver que o tempo todo ou estamos sendo influenciados ou estamos influenciando. E esse termo influenciar, influência, para nós não é novidade, ainda mais nos tempos de agora.
Antes, para a gente ter contato com um médico, por exemplo, a gente tinha que ir até o consultório. Hoje, a gente já consegue ver uma palestra, um conteúdo de um doutor, de um médico, em plataformas de redes sociais, por exemplo. Antes, para a gente ter uma palestra com uma psicóloga, por exemplo, a gente também tinha que ir no seu consultório ou ir até uma convenção para ouvir uma psicóloga. Hoje, ela tem um canal em uma rede social. Um palestrante espírita. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? É que as profissões de antigamente estão sendo agregadas agora para influenciadores digitais. Estamos na era digital, na era da informação rápida. Então hoje um médico, ele é doutor e influenciador digital. Ele consegue dar várias dicas de como prevenir tal doença. Antes, essa informação a gente tinha que ir até ele. Então, estamos o tempo todo sendo influenciados por aquilo que a gente realmente deseja, por aquilo que a gente realmente tem buscado, seja na internet, seja no propósito da nossa vida. Então, quando a gente pensa em influenciar, diz respeito à conexão. Quando a gente pensa na palavra influenciar, é a mesma coisa que conexão, porque uma influência é justamente isso. É uma conexão estabelecida. Temos o propósito de atingir algo, uma pessoa, para justamente ter um acontecimento, para acontecer algo. Hoje em dia a gente, por exemplo, vê as faculdades, que antigamente era de marketing, hoje tem marketing digital. Há uma metodologia para que as pessoas compram determinado equipamento, um determinado produto. Então, há uma sequência, há uma metodologia de influência para que tomamos a decisão em comprar um certo produto, em que, na maioria das vezes, a gente está com dúvida de comprar. Mas o marketing digital vem justamente para isso, para que eles nos mostremos interesse naquele produto e a gente vai passando etapa por etapa no processo de aceitação e até finalizar a compra daquele produto. E isso a gente pode também trazer para as nossas influências, para aquilo que a gente influencia ou estamos sendo influenciados. Participamos de uma metodologia para ser influenciados. Há um processo, não é algo pequeno, curto, rápido. Há uma metodologia. E quando a gente leva isso para influência espiritual, é a mesma coisa. Quando estamos sendo influenciados, passamos por uma metodologia, por um processo, até que tomemos uma decisão. Porque igual no marketing digital, onde a gente vai aos poucos demonstrando interesse em algo, na influência espiritual é a mesma coisa. A gente também vai manifestando interesse por algo. Bom, mas quando a gente fala em influência espiritual, isso é ruim ou isso é bom? Na verdade, tem os dois lados da moeda. Somos influenciados pelo bom e pelo ruim, pelo bem e pelo mal. Mas tem algumas perguntas que a gente precisa fazer para, de fato, tentar consolidar esse conhecimento, fazer com que a gente se sinta satisfeito com essas perguntas. E aí é onde a gente pode recorrer, por exemplo, ao Livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui alguns livros que a gente vai fazer pequenas leituras que vai conduzir a gente até o final do nosso tema de hoje e vai fazer com que a gente se sinta melhor em relação a esse tema. No Livro dos Espíritos, o capítulo 9, ele é dedicado justamente para este tema, sobre as influências. Então, no capítulo 9, interversão dos espíritos no mundo corporal, a gente vai ver que o tempo todo estamos sendo influenciados. E olha que interessante a questão 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Essa é a pergunta de Allan Kardec. E os espíritos respondem: frequentemente, eles conhecem aquilo que querereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Todos os nossos pensamentos, aqueles mais ocultos, aonde a gente acha que somente nós tem pensado,
há espíritos que nos têm acompanhado e vendo aquilo que estamos pensando. Como dito anteriormente, um pensamento é uma força, é uma materialização, e isso se estampa em nosso espírito. Então, por mais que a gente ache que estamos escondendo de alguém, não estamos escondendo. E a seguinte questão, que a gente pode fazer a leitura para fazer a reflexão baseado na influência, é na 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa é a pergunta de Allan Kardec. E a resposta é: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, olha que interessante. O tempo todo estamos tomando iniciativa, estamos tomando ações baseado no que queremos e o que espíritos estão querendo para nós. Mas veja bem, até agora a gente não falou se é uma influência, um espírito do bem ou do mal. É uma possibilidade. Essa conexão é uma possibilidade. Na questão 464, Allan Kardec pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou um mau espírito? E a resposta é: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Um pensamento, ele é neutro, é como se fosse uma água pura. Cabe nós determinar se é fruto de um pensamento ruim ou um pensamento mau. E nós temos totalmente essa capacidade, porque estamos lúcidos, temos o discernimento. Deus criou os animais com um instinto, mas nos criou com uma diferença. Temos o discernimento e o livre-arbítrio. A gente sabe muito bem entender o que é o bem e o que é o mal. O que vai ferir alguém, o que vai machucar alguém e o que vai fazer o bem. O tempo todo, a gente sempre toma uma decisão. Todos os dias, quando acordamos, a gente toma uma decisão. Mas aí, há um tempo atrás, a gente chegou a pensar, mas isso é uma possibilidade. Mas Deus permite que isso aconteça? E aí a gente vai ver então na questão 466. Allan Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos exercitem ao mal? E os espíritos vão responder: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passarás pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm na tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Então, o que os espíritos estão querendo dizer é o seguinte: influenciadores há diversos, de todos os graus. Porque assim, o que são esses espíritos que estão nos influenciando, seja do bem ou para o mal? São homens e mulheres que reencarnaram na Terra, que estão experimentando as mesmas coisas que a gente tem experimentado, provas e expiações, a depuração do nosso espírito na escala evolutiva. Quando a gente fala em espíritos inferiores, são espíritos que são contra as leis de Deus, que não aceitam as provas, que não aceitam o que Deus nos propõe para subir na nossa escala evolutiva.
Os benfeitores são espíritos que não são escolhidos por Deus para ser anjos. São espíritos que passaram também por provas e expiações igual a gente. A diferença é que esses benfeitores se encontram em um estágio evolutivo espiritual maior porque entenderam as leis de Deus. Essa a diferença de um espírito mau ou um espírito do bem. São todos iguais a nós. Porque o tempo todo nós também estamos influenciando as outras pessoas, mesmo encarnados. O tempo todo a gente, quando conversa com alguém, a gente deposita uma influência. Quando a gente deseja o bem para uma pessoa, esse bem acontece. Quando a gente deseja o mal, também acontece. Porque é um fluido carregado, é um fluido pesado e tem um endereço. Todo pensamento, toda influência tem o seu endereço. Então, quando a gente deseja o bem de uma pessoa, essa pessoa vai receber o bem. E o que mais a gente tem feito, justamente, é contribuindo para que as influências do mal acabam se expandindo. Por exemplo, entre nós é comum a gente não concordar com um amigo, com um familiar, em que, de repente, ele age de uma outra forma. A gente, por exemplo, não concorda com outras pessoas que estão em outra religião. A gente não concorda, por exemplo, com um amigo que vota em um determinado político. A gente não concorda com as lideranças políticas, por exemplo. E a primeira nossa reação é desejar o mal, não é mesmo? Porque isso faz parte ainda do nosso espírito, ainda a gente pulsa as nossas más inclinações. Então, não são só os espíritos do mal desencarnados que nos atingem com o mau pensamento. Lembra quando a gente falou logo no começo que o pensamento é um fluido, é uma onda magnética e que ela tem um endereço? Então, quando a gente deseja, por exemplo, a morte de um político que a gente não gosta, a gente também o influencia para tomar as péssimas decisões. No livro Esculpindo o Próprio Destino, conta diversos relatos, e o que é interessante em que os benfeitores espirituais, visitando zonas mais inferiores, eles vão nos dizer que os espíritos inferiores, eles são extremamente organizados e inteligentes. Sim, eles não foram feitos por Deus daquela forma, eles não têm uma inteligência dedicada ao mal. Como dito anteriormente, são homens e mulheres que reencarnaram na Terra, dotados de uma inteligência, de discernimento, mas por ora têm se desviado da luz, de um propósito maior. Então, essas zonas inferiores em que se agrupam espíritos inferiores, há também a hierarquia desses espíritos. E nesse livro é interessante porque eles são extremamente organizados. E lá os benfeitores vão trazer a informação para a gente de que como é que essas colônias espirituais inferiores ainda existem se a luz, o bem predomina o espaço todo. E eles vão dizer que os encarnados alimentam essas zonas inferiores com o nosso pensamento, com o nosso desejo de querer o mal ao próximo. Então, por exemplo, nesse livro eles vão nos relatar, por exemplo, o ataque a políticos que administram os países, por exemplo. Porque, veja bem, o que mais compensa? Um malfeitor me prejudicar, que sou uma simples pessoa, que no mínimo, no máximo ele vai impactar meia dúzia de pessoas, a minha família, alguns amigos, ou essa legião de espíritos tem pensado em prejudicar um presidente, por exemplo, um presidente de uma nação, onde ele toma decisões igual, por exemplo, o Brasil, 200 milhões de pessoas. Então, os nossos líderes políticos, seja o prefeito, seja o presidente, os deputados, o governador, estão o tempo todo sendo atacados por esses malfeitores, por esses atrasadores do Evangelho. Então, quando a gente quer o mal desses irmãos nossos que estão passando por uma existência em um cargo de política, por exemplo, a gente está contribuindo para esses malfeitores realizar o que eles mais querem,
atrapalhar o progresso da humanidade. Quando a gente deseja o mal de uma pessoa, a gente está contribuindo para o atraso do progresso. Veja bem, não regresso, porque não estamos, jamais vamos regressar. Sempre estamos dando um passo para frente, porque estamos sendo regidos por Jesus, pelo um benfeitor maior, que é o nosso Mestre. Quando a gente tem posse de todas essas informações, fica mais fácil a gente começar a corrigir os nossos pensamentos e a endereçar o nosso pensamento melhor, para o bem, para as coisas que são boas. Contribuir para que Jesus consiga, de fato, realizar o nosso progresso, participando desse progresso. E para que a gente consiga entender e se aprofundar mais nesse assunto, tem um outro livro muito interessante, que é o Pão Nosso. Ele é do nosso querido Chico, é psicografado pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 101, a gente vai fazer a leitura e mais algumas reflexões interessantes, porque assim, a forma com que a gente pensa e age diz respeito às nossas influências. O que eu estou pensando nesse momento? O que eu estou agindo? Como eu tenho levado a minha vida? E Jesus deixou o passo a passo para que a gente pudesse ser respaldado por essas dificuldades que a gente o tempo todo vai passar. E isso é tão interessante porque desde os tempos de Jesus, enquanto Jesus recrutava os seus apóstolos, os apóstolos Marcos, Mateus, João também eram atacados por malfeitores para justamente atrapalhar o Evangelho de Jesus. Todas aquelas pessoas que estavam participando do progresso de Jesus, do seu Evangelho, da materialização do seu Evangelho, todas elas, sem exceção, foram atacadas para justamente atrapalhar o progresso. No capítulo 101, então, do livro Pão Nosso, Emmanuel faz o comentário do Evangelho segundo Tiago, que está no primeiro capítulo, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. E Emmanuel comenta o seguinte trecho: enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio da claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então, nós, no nosso histórico espiritual, somos muito mais espíritos inferiores do que um espírito em construção, um espírito em desprendimento das coisas que sempre nos conduziu a realizar as coisas do mal. É exatamente isso que Emmanuel está dizendo. Então, nossa tendência é que ainda a gente pensa ao mal, é que a gente ainda influencia alguém ao mal, porque estamos muito mais, o nosso espírito está muito mais enraizado nessas más inclinações do que na boa. Nessa existência que estamos experimentando os nossos primeiros reajustes, onde questionamos a nossa consciência daqueles atos que temos tomado. Então, estamos dando mais um passo importante. E é por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os martírios. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Se a gente não se manter vigiando os nossos pensamentos, a gente acaba cometendo
as más influências, se deixando-se levar pelas nossas más inclinações. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nos livrar-nos a elas. Então, estando encarnados ou desencarnados, somos os mesmos. Vamos pensar da mesma forma. Se temos essas más inclinações, essas tendências ruins, quando a gente desencarna, continuamos a ser o mesmo, porque isso está alojado em nosso espírito, porque ainda não adquirimos as virtudes necessárias para expandir o nosso espírito e apagar de vez essas inclinações que temos. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingimos plena luz. Então, até mesmo quando tivermos o orai e vigiai mais afinado, quando atingirmos as escalas maiores dos espíritos que estão se purificando, ali também a gente vai ser atacado por esses irmãos ainda infelizes. É um processo, é um progresso, tem uma metodologia. A natureza não dá saltos, é um processo que a gente precisa experimentar. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esses gêneros de lutas, controlando os impulsos dos sentimentos menos apropriado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram a converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, olha que interessante. Tudo aquilo que a gente pensa se estampa em nosso espírito. Os malfeitores têm acesso a esse tipo de informação. Então, se temos a inclinação pelo suicídio, é nesse ponto em que os malfeitores vão nos influenciar justamente para tirar a nossa vida. Se temos estampado em nosso espírito aqueles desejos mais obscuros, igual a gente viu anteriormente, e isso é mais um canal para outros malfeitores nos atacar. Por que eles fazem isso? Para justamente atrapalhar o nosso progresso, porque eles ainda não entendem como funciona isso. Estão algumas escadinhas para trás, mas existem. Então, olha a importância que temos de entender que esse é um processo que vai acontecer com todos nós. Todos os espíritos abaixo de Jesus são passíveis de quedas por influência espiritual. Todos, sem exceção. Espíritos em escalas maiores também são passíveis de quedas. Isso faz parte. Um outro ponto, no livro Fonte Viva, onde a gente precisa se apoiar, que é o Vigiemos e Oremos, Emmanuel comenta em o seguinte versículo, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Foi Jesus que disse isso. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, se estamos sendo atacados por malfeitores, não é culpa deles. Isso não é obra deles, é obra nossa, é culpa nossa. Isso vem da nossa inferioridade, das nossas deficiências espirituais. Assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajustes. Somos espíritos imperfeitos reencarnando para depurar as nossas deficiências. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade,
Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bom e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os arguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, repetidamente, Emmanuel comenta um capítulo de um livro, que é da sua própria coletânea, com outro capítulo, em que faz parte essas tentações, porque nós, ainda defeituosos, temos a tendência a nos inclinar a esse tipo de coisa, porque é o que temos feito a diversas existências do nosso pretérito. Não estamos aqui pela primeira vez. Estamos experimentando diversas roupagens desse corpo que conhecemos como corpo humano diversas vezes. E com certeza, se estamos aqui passando por essas aflições, é porque um dia fomos influenciadores. Em outrora, influenciamos pessoas a se dar mal. Influenciamos, seja lá o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe. E estamos agora, nessa existência, agrupados justamente para nos reajustar. Então, o que nos cabe é orai e vigiai. E olha que interessante, nesse mesmo livro, temos o capítulo No Culto à Prece. Emmanuel comenta: todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos é movimentados. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com os que progredimos na ascensão espiritual. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, o nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, da conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrará o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva.
a oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmos possa perceber. Então, esses comentários de Emmanuel nos conseguem trazer um parâmetro no geral no qual estamos inseridos, porque o tempo todo estamos produzindo os pensamentos, produzindo intenções para nós mesmos e para o próximo. Se estamos pensando, estamos dentro do fluido cósmico universal, que também é Deus. O que pensamos, Jesus sente, porque estamos dentro do seu fluido cósmico universal, estamos dentro do seu espírito. Tudo aquilo que desejamos para nós mesmos e para o próximo, acontece. Depende da fonte do que queremos, da fonte do que pensamos, do nosso propósito. Se queremos compartilhar com Cristo a nossa jornada para o bem, a gente deve contornar os nossos pensamentos, corrigir enquanto é tempo, porque quando nos for tarde essa correção, o que mais a gente vai querer é voltar no tempo para justamente ajustar essas más decisões que tomamos ao longo de nossa vida. Como pensas, viverás. Que todos possam voltar para casa com a bênção de Jesus, que possamos aprender com o nosso Mestre a cavalgar essa escada dos nossos sofrimentos, das nossas esperanças, daquilo que queremos para as nossas vidas, que possamos auxiliar os nossos governantes com os nossos pensamentos, com a nossa oração. O mundo precisa de oração. O mundo não precisa de tecnologia em ascensão, o mundo não precisa mais de tudo isso. Isso tem tomado o seu curso. O que precisamos é ser mais amor, mais paz, mais luz. Só assim a gente vai conseguir auxiliar Jesus no progresso. Porque quando a gente deseja o mal de alguém, a gente crucifica Jesus. Quando Jesus foi crucificado na cruz, em que chicotearam, o prenderam em uma cela, onde ele foi pregado numa madeira, isso para ele foi a coisa mais pequena do seu propósito para a humanidade. A pior chicotada, o pior açoite que podemos dar nas costas de Jesus, o pior prego na madeira, nas mãos de Jesus, é a gente desejar o mal para o nosso próximo. Porque Jesus, enquanto nenhuma alma aqui estiver liberta de nossas más inclinações, aqui Ele estará trabalhando. Que todos possam voltar para casa com a bênção dEle. Assim seja.